Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, glória a Deus. Estamos aqui passando para, neste momento, nesta hora, nesta noite, nós fazermos uma reflexão bíblica. Vamos estar trazendo aqui uma reflexão apologética bíblica a respeito de um assunto talvez interessante para alguns, outros talvez não gostem, mas para um sim, amém? Que é justamente uma pergunta que faço nesse tema, que diz: Pedro foi o primeiro Papa da Igreja? Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor que nos mostra exatamente o Senhor Jesus Cristo chamando este grande personagem bíblico que se tornou Pedro, né? No capítulo de número 4 de Mateus, o versículo de número 18, o versículo de número 19, diz a Bíblia que Jesus, ele passando ali junto ao mar da Galileia, avistou alguns irmãos, e entre aqueles irmãos estavam dois, Pedro e André, o qual diz a Bíblia no versículo de número 18, que Jesus passando junto ao mar da Galileia, viu ali dois irmãos chamados Simão, Pedro e André, os quais lavavam as redes no mar, pois eram pescadores. No versículo 19 diz: E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A bem da verdade inquestionável que nós sabemos é que Jesus chamou a Pedro. Jesus teve este encontro com Pedro, Pedro teve este encontro com Jesus, e ele ali, a partir daquele momento, tornou-se um discípulo, uma pessoa que andava ao lado de Jesus, que acompanhava ao Senhor Jesus. Este personagem Pedro, este homem Pedro. Mas veja, Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. Nós temos três observações aí apologéticas que podem contestar este pensamento, esta afirmativa, ou esta fé, ou esta certeza para muitos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Pedro, todo mundo sabe que é um Papa, né? Veja, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 14, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia nos diz que Pedro, ele era casado, né? Todos nós sabemos que pela tradição de algum segmento religioso, geralmente nós até o momento não conhecemos o representante maior desse segmento como casado. A Bíblia diz que Pedro era casado. A Bíblia diz no capítulo 8 de Mateus, e o versículo de número 14, está escrito que: E Jesus entrando na casa de Pedro, Jesus entrou na casa de Pedro. Aí diz que Jesus viu, e se a Bíblia diz que Jesus viu, é inquestionável, ele realmente viu. E o que é que ele viu? Quem ele viu? A Bíblia diz que Jesus viu a sogra deste, ou seja, a sogra de Pedro, que estava jazendo, que estava com muita febre, né? Naquele tempo, certamente não tinha paracetamol, não tinha dipirona, farmácia, estes medicamentos que temos hoje, né? E ali aquela mulher, que era a sogra de Pedro, ou seja, a mãe da esposa de Pedro, estava com febre, né? Acamada, doente, com febre, e Jesus viu. E a Bíblia diz que Jesus curou, pelo seu poder, a sogra de Pedro. Alguém, abrindo aqui um parênteses, vai dizer de uma forma anedota, de uma forma, como é que se pode dizer, humorística, né? De uma forma brincalhona, vamos dizer assim, que Pedro veio se desviar. Alguém diz isso brincando, né? Pedro veio a se desviar lá na frente, quando Pedro negou a Jesus, aquele desvio, aquele momento ali de afastamento. Diz que foi justamente um dos motivos, entre alguns motivos, de uma forma de brincadeira, né? E foi que ele ficou chateado que Jesus curou a sogra dele, né? Fazendo essa animosidade, essa rivalidade entre genro e
sal e tal. Bom, essa é uma brincadeira. Mas bem, a verdade é que Pedro, ele era casado. Pedro, ele tinha sogra. Uma segunda observação teológica, bíblica e apologética é que Pedro não é a principal pedra de esquina. Alguém distorce aquele versículo de número 18 de Mateus capítulo de número 16, que é onde Jesus, naquele diálogo com Pedro, ele diz para Pedro, pois quando Pedro ele tem aquela revelação onde Jesus pergunta ali quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí no versículo de número 18, Jesus diz assim, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a própria pedra, a própria rocha, a própria pedra preciosa de esquina, de sustentação, de fundamentação do cristianismo, do evangelho, é o próprio Cristo. Diz, pois sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, a Cristo, a Jesus se referindo a ele, diz, pois sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, a minha igreja, sobre eu que sou a pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que quando nós vamos para a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo de número 2, e o versículo de número 4, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 4, glória a Jesus, a Bíblia diz assim, glória a Deus, vocês conhecem certamente este texto, capítulo 2, da primeira epístola de Pedro, versículo de número 4, diz, Pedro se referindo a Cristo, né? E chegando-vos para ele, ou seja, para Jesus, para Cristo, a pedra viva que foi reprovada, ou seja, Jesus veio para os que eram os seus e os seus não o receberam, principalmente os judeus, foi rejeitada, reprovada, não aceita, não aprovada pelos seus, pela humanidade, mas, na verdade, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedra viva, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra ou a rocha onde a igreja está fundamentada, né? Fundamentada, firmada, que é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo. É uma segunda observação. Uma terceira observação nós encontramos na carta que Paulo ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, que diz a Bíblia, irmãos, interessante esse texto, interessante, muito interessante, esse texto no capítulo 4, aliás, no capítulo 2 de Gálatas, e o versículo de número 11 adiante, a Bíblia diz que Pedro, e chegando Pedro a Antioquia, a igreja dos gentios, a comunidade gentílica, né? Diz a Bíblia que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era, diz a Bíblia, repreensível. Pedro era repreensível. Nós sabemos que um dos dogmas de algum segmento é que o Papa ele é irrepreensível, né? Ele é irrepreensível, ele não tem como ser, ele não é repreensível, né? Aí aqui a Bíblia diz que Pedro ele foi resistido na cara, ou seja, na presença por Paulo, porque Pedro era repreensível. E qual era o motivo exatamente da repreensão, dele ser repreendido, né? Porque antes alguns que tivessem chegado da parte de Tiago, dos gentios, comia com, aliás, dos judeus, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bom e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Ou seja,
Pedro, quando estava na presença dos irmãos de origem gentílica, se comportava como gentil. Ali, quando chegavam os irmãos judeus, ele já mudava o comportamento, chamado duas caras. Bom, e por causa disso, ele foi repreendido, né? Repreendido, e aquela repreensão foi boa para ele. Então, Pedro era repreensível. Essas três observações que nós fazemos. Primeiro, Pedro era casado. Pedro tinha uma sogra, né? Até brincamos aqui um pouco. Se ele tem uma sogra, ele tinha uma esposa, tinha uma mulher, né? Segundo, Pedro não era e não é a principal pedra de esquina onde a igreja está firmada, fundamentada. Não. Pelo contrário. É Cristo Jesus que é aonde a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção está firmada. Ele é a rocha, ele é a pedra, ele é a rocha principal. Terceiro, Pedro, ele era repreensível. Então nós ficamos com essas, tem muitas outras coisas para falar, mas ficaremos nessas três observações aí para você analisar à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Tem muitos outros argumentos que poderíamos utilizar, mas fiquemos com estes três. Amém? A paz do Senhor. Em outro momento voltaremos com uma outra observação bíblica, refletindo, estudando, pesquisando, lendo, absorvendo a Bíblia. Amém? A paz do Senhor. Até a próxima. Depois nós vamos estar trazendo, talvez a partir de amanhã, uma série muito importante de estudo que esperamos que você acompanhe. Pai do Senhor, até amanhã.